Olá, eu sou o professor André Luiz Etec e agora nós iremos iniciar o nosso curso de Dinâmica. O que a dinâmica vai estudar? A dinâmica estuda as causas do repouso, as causas do movimento, o porquê que um movimento é retilíneo uniforme, o porquê que um movimento é circular. A dinâmica estuda as causas. E quem começou esses estudos foi Isaac Newton, quando ele percebeu que uma maçã caiu sobre a Terra. Ele começou a imaginar se essa força, essa coisa que puxou a maçã para baixo, pudesse ser estendida até a Lua e puxasse a Lua também. Ok? Então, eu até já dei uma dica aí. Eu falei uma palavra que é a palavra força. E qual é uma possível definição de força? Força é interação entre corpos. Então, quando dois corpos interagem, acontece uma força. Por exemplo, eu estou segurando essa caneta, tanto que essa caneta não está caindo. Então, eu estou fazendo uma força nessa caneta. Só que a caneta também está fazendo força na minha mão, porque nós estamos interagindo. Ok? Então, nós iremos estudar principalmente forças. Então, vamos ver quais são as forças para quando nós pudermos ver as leis de Newton, nós pudermos aplicar bonitinho. Okay? Então, uma força extremamente importante que nós iremos ver será a força peso. E o que tem a ver, o que tem relação com a força peso? Força peso são corpos que possuem massa. Todo corpo que possui massa é atraído por um planeta, por um satélite, por uma estrela. Por exemplo, a Terra tem massa e ela é atraída pelo Sol. Da mesma forma, ela atrai o Sol também. A Lua tem massa. A Lua é atraída pela Terra. Eu tenho massa, essa caneta tem massa, tanto que se eu abandonar essa caneta, ela vai em direção à Terra. Ok? Então, todo corpo que possui massa tem a força-peso. E aí nós temos que ver quais são as características. Toda força é uma grandeza vetorial. Força é uma grandeza vetorial. Logo, você tem que dar direção, você tem que dar sentido e você também tem que dar intensidade. Algumas forças a gente vai ver que a gente não consegue calcular a intensidade por uma fórmula. A gente vai ter que analisar situação por situação. Mas a força-peso é uma força bem legal, que dá para ser estudada bonitinho. Olha que eu vou fazer um corpo. Este corpo tem uma massa m e ele está em um campo gravitacional onde existe a gravidade. Lembrando que a gravidade, nós já vimos lá em cinemática, a gravidade ela é vertical, ela é para baixo. Então, quais são as características dessa força-peso? Olha, muito bem. Ela é desse jeitinho aqui, ó. Aqui está a força-peso. Então, quais são as características? Qual é a direção da força-peso? A direção da força-peso, ela é vertical. Qual que é o sentido da força-peso? O sentido é para baixo. E qual a intensidade, qual o valor, qual é o módulo da força-peso? Peso é igual a massa vezes o valor da gravidade. Toda força, eu não comentei aqui, mas toda força, a unidade da força é Newton, ok? A unidade das forças é o Newton. Então, quando você pergunta para alguém qual o seu peso e a pessoa responde 70 quilogramas, a pessoa não está respondendo o peso, está respondendo a massa. Massa é quantidade de matéria, ok? Tem a ver com o número de moléculas que você tem. Peso é uma força de atração que você tem entre corpos. Então, aqui em relação à Terra, e alguns também chamam de gravidade, porque faz todo sentido, ok? Então, aqui, se você tem um peso de 70 kg aqui na Terra, na Lua você tem um peso de aproximadamente 1/6 desses 70 kg, porque a gravidade local lá na Lua é aproximadamente 1/6 da gravidade da Terra, ok? Mas a sua massa, a sua quantidade de matéria, seu número de moléculas vai continuar o mesmo, ok? Então, olha aqui. Segunda força, força normal.
Quando que acontece a força normal? A força normal é uma força de apoio. Então aqui, por exemplo, eu estou apoiando a caneta, para a caneta não cair. Então isso é uma força normal. Aqui, a parede está me apoiando para eu não cair. Também tem relação com uma força normal, ok? Então nós iremos ter que ver quais são as características dessa força normal. Vou desenhar duas situações, ok? Vou desenhar um plano horizontal e vou desenhar um plano inclinado. E vou colocar o corpo aqui. Ó. Vou colocar, não quero uma esfera. Eu quero agora um corpo quadradinho bonitinho. Então, olha aqui, ó. Coloquei no corpo quadradinho bonitinho. Já até apareceu aqui de novo. E aqui ele está desse jeito. Okay? Bom, como que está o apoio aqui? O apoio aqui está para cima. O apoio está para cima. Olha aqui, ó. E nessa situação, como é que está o apoio? O apoio está na diagonal, ok? Então, aqui é o seguinte, se nós formos representar a força normal ela deve ser representada desta forma aqui. E nessa situação, desta forma aqui, ok? Então, quais são as características? Qual é a direção? A direção é perpendicular ao plano, ok? A direção é sempre perpendicular ao plano. Qual é o sentido? Afinal, uma direção possui dois sentidos, né? Poderia ser o sentido aqui, por exemplo, para baixo. Não, mas o sentido sempre é o do apoio. Do apoio. E qual é a intensidade? A intensidade, o valor, o módulo, tem que ser feito através de análise, ok? Então, não existe uma fórmula mágica para você conseguir calcular o valor dessa força normal, ok? Então, olha aqui, ó, vamos para o próximo. Tração. Quando que acontece força de tração? A força de tração acontece em fios inextensíveis. O que quer dizer isso? Fios que não esticam, ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um plano inclinado e vamos pegar dois corpos, ok? Vou pegar um corpo aqui, meu corpo amarelo, que eu já tinha pego, e eu vou pegar agora um outro corpo verde. Peguei aqui meu corpo verde. Eu vou ligá-los através de um fio. Okay? Vou colocar um fio aqui. Bom, se este fio estiver esticado, vai aparecer uma força de tração. Você nunca vai conseguir empurrar nada através de um fio. O fio sempre puxa. Então, olha aqui como é que vai aparecer a força de tração. Se o fio estiver esticado, a força de tração aparece exatamente desta forma. Aqui está a força de tração, aqui está a força de tração. Quais são as características desta força de tração? Então vamos ver. Qual é a direção? É a mesma do fio. Qual que é o sentido? O sentido é sempre o de puxar. Qual a intensidade? Não tem como se calcular, pelo menos em mecânica. Lá em ondulatório, a gente consegue calcular a tração devido ao som emitido pela corda. Por exemplo, se você pegar uma corda de violão, se você mudar ali a força a qual o fio está esticado, ele vai emitir uma nota diferente. Então, vai ter uma frequência diferente. E a gente consegue relacionar a frequência com a força de tração, ok? A equação de Taylor, que nós iremos ver lá em ondulatório. Para a mecânica, todo caso tem que ser analisado. Okay? Mais uma força, força elástica. Aonde que aparece força elástica? Em fios extensíveis,
fios extensíveis como os elásticos e principalmente as molas. Elas é que vão estar sempre presentes aí no seu estudo. Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma molinha em duas situações distintas. A primeira situação, a molinha ela está aqui, ó. Ela não está esticada, não está comprimida, ela está do seu jeitinho dela. Vamos fazer um exercício mental aqui. Pega uma mola e estica essa mola. Estica essa mola. O que acontece? Para onde que a mola está fazendo força? Ah, quando você estica, a mola faz força para dentro, correto? Comprime a mola, comprime a mola. Para onde que a força faz? Para onde a mola faz força? Para fora. Ah, e detalhe. Quanto mais eu estico, mais força ela faz, mais difícil fica. Ah, então a gente já consegue ver duas coisinhas aqui. Qual que seria a direção desta força? A direção seria a mesma do fio, tá? Do fio ou da mola aqui. Qual que é o sentido? O sentido, olha aqui, quando você estica, ela quer voltar. Quando você comprime, ela quer voltar. Então, eu vou escrever assim, ó, de voltar ao comprimento natural. Tá bom, André, mas o que é isso? O que você quer dizer com comprimento natural? Comprimento natural é exatamente esse tamanho que ela tem quando não está submetida a força nenhuma. Então, aqui eu posso até escrever aqui, ó, um certo comprimento natural. Vou colocar L0. Tá bom, e se eu pendurar uma coisinha, um corpo qualquer? Se eu pendurar um corpo, este corpo vai esticar a mola, ok? Este corpo aqui vai esticar a mola. Tá certo. Para onde que a mola está fazendo força? A mola está fazendo força para cima, certo? Neste ponto. E neste ponto? Para baixo. É o mesmo valor? É o mesmo valor, porque é o mesmo fio, é a mesma mola. Okay? E como é que eu vou fazer para calcular o valor dessa força? Essa força dá para ser calculada. Antes, ela tinha um certo comprimento inicial ou comprimento natural. Agora, ela tem um certo comprimento final. Ah, então ela sofreu uma deformação. Qual foi a deformação que essa mola sofreu? A mola sofreu esta deformação aqui, ó. Isso daqui eu vou chamar de X. X é a deformação, é o quanto que ela foi esticada. E como é que eu vou calcular isso daqui? A intensidade. Qual a intensidade? A força elástica é igual a K vezes X. Alguns professores, alguns livros, colocam um sinal negativo. Isso porque quando o X é para um lado, a força no corpo acaba acontecendo para o outro. Então, alguns professores, alguns livros colocam um sinal negativo aqui por causa do referencial. E para encerrar essa aula, a força de atrito. A força de atrito ela é resistente ao escorregamento. Só que a força de atrito é uma força tão especial, tão específica, que eu vou guardar algumas aulas mais para frente apenas para a força de atrito, ok? Se você gostou da aula, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal. Na próxima aula, nós iremos entrar a fundo propriamente nas leis de Newton, propriamente ditas. Muito obrigado, até a próxima!